Olá, esse é o terceiro episódio da série Construindo Resultados e hoje vamos conversar sobre planejamento. Você já pensou em integrar o Cienge ao Project? Ou então, através das suas necessidades de planejamento, emitir necessidades de compra que vão direto aos suprimentos? Venha conosco nesse episódio e aprenda como o Cienge pode te auxiliar nessa jornada. E hoje vamos conversar sobre planejamento. Planejamento é o sistema que dá a base para todas as definições de orçado incorrido, orçado irrealizado e suporta todas as decisões sobre a eficiência que uma empresa desenvolve na sua gestão. João, uma das grandes dúvidas dos nossos clientes são sobre as evoluções do planejamento. O que você pode falar para a gente nesse sentido? Como essa funcionalidade tem evoluído? Legal. Recentemente a gente fez algumas evoluções no sistema de planejamento, entre elas a homologação do Project 2016, né? A gente estava trabalhando até então com a versão 2013 e agora a gente consegue conversar também com os arquivos gerados na 2016. Nesse mesmo momento a gente criou na importação e exportação, ou seja, no contato que a gente tem com MS Project, a gente começa a registrar então as predecessoras. Então, uma dificuldade que os clientes apresentavam que era, eu fiz uma importação, eu tenho que gerar de novo o arquivo e acaba perdendo essa informação. Agora não, agora a gente persiste essa informação da predecessão. Outra questão também bem recente, a gente lançou uma ferramenta chamada definição de custo-tarefa, que facilita o vínculo entre as tarefas do planejamento e os itens de orçamento, ou seja, eu começo a forma com que eu vou representar o custo, quanto que eu vou gastar para executar uma tarefa, ficou bem mais simples. Dois pontos que você comentou agora há pouco são super importantes quando a gente analisa o planejamento, né? A questão de predecessoras e sucessoras, elas são super importantes quando eu entendo o planejamento como uma sequência produtiva, como uma cadeia de decisões, porque se eu crio um cronograma com predecessoras e sucessoras corretamente vinculadas, qualquer atraso em uma atividade acaba impactando nas atividades seguintes e no prazo final do projeto ou em alguns marcos que eu possa ter no meu cronograma, esse possível atraso é refletido. Então, sempre a gente aconselha, né, aos nossos clientes que, de fato, respeitem o vínculo de predecessoras e sucessoras para garantir essa acurácia no planejamento. E o segundo ponto é a definição de custos de tarefa, né? Você pode detalhar um pouquinho mais para a gente? Acho que fica mais fácil da gente entender com exemplos, né? Então, vamos pensar que a gente tem um item de orçamento, que é uma verba para a execução da colocação de pedras, por exemplo, e para executar uma tarefa que vamos dizer que é fazer o acabamento de um cômodo, a gente vai usar 10% dessa verba. Então a gente diz que para executar essa tarefa eu vou utilizar 10% do que foi definido lá naquele item de orçamento. A partir daí eu sei que quando eu for executar essa tarefa eu devo gastar, se o item de orçamento era R$1.000 e eu selecionei 10% para essa tarefa, eu tenho que gastar R$100 para executar essa tarefa, é o que eu tenho disponível. Isso é super importante, até no próximo vídeo, né, nós vamos entrar em mais detalhes sobre essa questão. Quando eu faço o acompanhamento e começo a trabalhar com tendências de orçamento, tendências de custo e prazo, análise de valor agregado. Então, toda a base para essa decisão se forma ali no planejamento. E aí, no final, nós elaboramos toda essa composição, atribuímos ali as tarefas, o prazo e temos as entregas disso tudo, né, os relatórios e as interfaces com os outros módulos do Cienge. O que vem na sequência? É legal a gente, tu frisou no começo, quanto é importante a gente manter um planejamento atualizado. Um exemplo super interessante disso é quando a gente começa a fazer a interface com o sistema de suprimentos, tudo aquilo que a gente planejou e que está vindo lá do orçamento, as composições, o quantitativo, os percentuais que a gente aplicou no custo das tarefas, vão acabar refletindo para a gente, junto com as datas, claro, de como as tarefas estão planejadas, vão dizer para a gente quando, por exemplo, que eu
preciso comprar, ou essa semana eu preciso comprar 10 sacos de cimento, eu preciso comprar tanto de areia. Isso tudo, quando a gente vê como um processo, né, acaba, todo aquele trabalho que a gente tem no início acaba gerando muita inteligência para a gente e assertividade na hora de tocar a obra. Isso é super importante. A gente sempre comenta sobre como o Cienge permite ganho de produtividade, ganho de velocidade nos processos administrativos, nos processos de gestão dentro das construtoras e incorporadoras. Então, a partir do momento que eu tenho corretamente vinculada a uma composição lá no orçamento, a minha atividade no planejamento, eu consigo gerar essa necessidade de compra que já sinaliza ao setor de compras o momento correto de realizar uma compra, né? Isso. E se eu pensar em compras em larga escala, isso se torna muito, muito válido e até econômico por eu ter um poder de barganha, negociar maiores quantidades. Isso aí, te dá antecipação para fazer as compras. Ok. E o que mais você acha válido, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, o que mais você acha válido destacar sobre o planejamento? O principal sobre planejamento foi aquilo que tu frisou desde o início, assim. Planejamento não é uma atividade do início da obra, e a gente sabe que tem gente que não faz nem no início da obra, né? Mas ele é uma atividade que tem que correr toda a duração da obra. Então, se alguma coisa atrasou por N motivos, qualquer que seja a razão, eu tenho que ir lá e replanejar e apontar o impacto desse atraso para que o planejamento da minha obra daí para frente esteja correto. Ok, então, João. Mais uma vez, então, a gente destaca essa interface do Cienge com outros softwares que são utilizados no dia a dia da construção civil e como nós podemos trazer à sua construtora incorporadora esse ganho de velocidades. Por hoje nós terminamos aqui sobre o planejamento. Acompanhe, como sempre, o Cienge em nossas mídias sociais e esteja presente conosco na próxima semana com mais um conteúdo exclusivo. Até lá! Até.